Fala, pequeno pôneis, tranquilo? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês com a atividade do Plano de Estudo Tutorado, o PET, do primeiro ano, volume 4, semana 1, tá bom? Para quem tiver interessado em ir direto nas correções, eu vou deixar aqui no primeiro comentário qual o minuto que começa as correções, porque antes de iniciar direto os exercícios, eu vou dar uma pequena explicada sobre toda a matéria relacionada às atividades dessa semana, tá bom? Bom, as atividades dessa semana são sobre quantidade de movimento e impulso. E o que é quantidade de movimento, Nathan? Bom, pensa que você tem um caminhão e um triciclo se movendo, ambos a 20 km por hora, talvez 30 km por hora. A velocidade dos dois é a mesma, mas tem alguma coisa que é diferente dos dois, que imagino eu que vai fazer com que você tenha até fique na frente de um triciclo a 30 km por hora, mas jamais fique em frente a um caminhão a 30 km por hora. O que tem de diferente neles é a massa. E se a gente considerar apenas a velocidade do corpo, a gente não consegue ter um entendimento mais amplo dessa quantidade de movimento do corpo. Por isso essa nova grandeza, essa nova medida. Essa medida que leva em consideração não só a velocidade do corpo, mas também a massa, tá? Quantidade de movimento, às vezes também é chamado de momento linear, tá? E aí, o que ela tem de diferente da velocidade? Ela leva em consideração não só a velocidade do corpo, mas também a sua massa. Essa quantidade de movimento a gente representa pela letra maiúscula Qzão. E ela é igual ao produto da massa vezes a velocidade, tá? Essa setinha aqui em cima é só para mostrar que quantidade de movimento ela aponta, ela tem uma direção e um sentido. É uma grandeza vetorial. E essa direção e esse sentido da quantidade de movimento é para o mesmo lado da velocidade. Não que a gente vá usar isso nessas atividades, mas é um detalhe que é importante, tá? E qual que é a unidade? A unidade dessa quantidade de movimento? Bom, a gente mede massa em quê? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Então, a unidade de quantidade de movimento tem que ser a unidade de massa, que é o quilograma, vezes a unidade de velocidade, que é metros por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo, tá bom? Observem aqui que quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a quantidade de movimento, que é o resultado dessa conta, e quanto maior for a velocidade, maior vai ser a quantidade de movimento desse corpo. Se a gente tiver um caminhão aqui, ó, e caminhão bonito. Tá, a gente tem um caminhão aqui. Esse caminhão, ele pode até ter uma pequena velocidade, mas como ele tem uma massa muito grande, a quantidade de movimento dele acaba sendo grande, o que faz com que você evite ficar na frente de um caminhão sempre que possível. Do mesmo jeito, uma bala de revólver, depois de atirada, ela tem a massa pequenininha, mas a velocidade dela, como é muito grande, faz com que ela tenha uma grande quantidade de movimento. E também por isso a gente evita ficar na frente de uma bala, né? Bom, espero que tenha entendido, né? Então, quantidade de movimento é uma nova grandeza. Então, é muito importante. Por que ela é tão importante assim? Porque ela se conserva, ela tem um princípio de conservação. Então, em um sistema fechado, em um sistema de estudo, mesmo que dois corpos colidam, explodam, a quantidade de movimento desse sistema é sempre conservada. Então, é uma grandeza mais simples do que a energia e se conserva da mesma maneira, o que faz com que a gente resolva muitos exercícios de uma forma mais simples e que possibilite a gente resolver outros, tá certo? Bom, agora eu vou falar sobre impulso. E o que é impulso, gente? Bom, quando você aplica uma força num corpo, você acaba impulsionando ele. O que é impulsionar um corpo?
mudar a velocidade dele de certa forma. Mas aqui eu vou falar da causa do impulso e não da consequência. O impulso, ele é uma força aplicada durante um tempo, um intervalo de tempo para ficar mais bonito. Então você aplica uma força em um corpo durante um tempo, você gera um impulso nele. Essa é a causa, uma força aplicada em um corpo, ela gera um impulso. E o que o impulso faz com o corpo? Ele modifica a velocidade dele, faz com que a velocidade aumente ou diminua, ou, em outras palavras, modifica a quantidade de movimento de um corpo. Então, por exemplo, quando a gente chuta uma bola, eu chuto quase igual ao Cristiano Ronaldo, mas ele aplica uma força na bola durante um intervalo de tempo. E isso modifica a velocidade do corpo, tanto em intensidade quanto em direção e sentido, caso eu queira. Ou quando a gente joga beisebol, quer dizer, ninguém joga beisebol aqui, né? Mas a ideia é a mesma. Quando eu bato na bolinha com um taco, eu aplico uma força nela durante um tempo. Então eu gero um impulso nela e esse impulso modifica a velocidade, modifica a quantidade de movimento dela, tá bom? Então o impulso a gente mede como força vezes tempo de contato. O impulso que eu gero, ele tem direção e sentido, que é sempre a mesma direção e o sentido da força. Para onde eu bater essa bolinha, para onde eu aplicar a força nessa bolinha, vai ser para onde eu vou gerar a modificação na velocidade dela, para onde eu vou gerar o impulso, tá certo? Bom, e aí a gente pode falar da unidade de impulso também. A unidade de força é o Newton. A unidade de tempo é o segundo. Como o impulso é força vezes tempo, eu tenho que a unidade dele é um Newton vezes segundo. Até aqui tudo bem. E eu posso escrever a unidade de impulso como Newton vezes segundo. Só um detalhe que eu quero chamar a atenção é que o Newton aqui é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vezes o segundo que já está aqui, eu posso cortar esse quadrado com esse segundo, né? Que esse quadrado é como se eu estivesse multiplicando por segundo de novo. E aí a unidade fica quilograma vezes metro por segundo, que é a mesma unidade de quantidade de movimento. Então o impulso ele é medido também em quantidade de movimento. Eu posso pensar nele enquanto ele modifica a quantidade de um movimento de um corpo. Essas duas unidades aqui são exatamente iguais, né? Só que modificadas, cortando o segundo do Newton aqui, fica só quilograma vezes metro por segundo. As duas são igualmente válidas, tá certo? Bom, e aí, aqui eu não salientei o quanto eu precisava, essa aqui é uma força média, tá? Ou uma força constante. É a força média aplicada. Se eu não tiver essa força média, eles me dão um gráfico que fala como que essa força muda com o tempo. Então também não tem nenhuma questão que a gente vai precisar fazer isso aqui no PET, mas é muito comum cair isso em vestibular, que é o impulso de uma força variável. A força ela não é uma força sempre igual, ela varia com o tempo. Então, vamos supor que ela começa menor, aqui vai aumentando com o tempo. Tá? Como que eu vou calcular o impulso desse cara aqui? O impulso ele é calculado pela área abaixo do gráfico. Então, essa área aqui, essa região abaixo do gráfico, ela me dá o valor do impulso. A gente fala que a área é numericamente igual ao impulso. Por que essa frescura, Natan? Porque impulso é uma coisa, a área é outra. O número é o mesmo, mas eu não posso afirmar que é a mesma coisa, que são iguais. Só tem o mesmo número, por isso numericamente igual. Tá, frescura. Mas te ajuda a entender um pouquinho melhor, tá bom? Ah, eu não sei calcular a área de um trapézio. A área de um trapézio, né? A gente calcula como base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Mas você sempre que possível, você pode dividir isso em figuras mais simples.
por exemplo, um triângulo aqui em cima e um retângulo aqui embaixo. E aí você calcula a área do triângulo e soma ela com a área do retângulo. A área de um retângulo, ela é base vezes altura. E a área do triângulo, um triângulo é a metade de um retângulo, né? Então é base vezes altura sobre 2. Isso aqui é só um recordatório, tá? Caso você precise. Bom, e agora a gente vai na parte final da teoria aqui, da explicação da matéria, que é o teorema de impulso e quantidade de movimento. O que é um impulso? Uma força aplicada durante um determinado tempo. Mas o que ele gera? Ele gera uma modificação na quantidade de movimento. De forma que eu posso escrever que o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Tá certo? Então, o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento na origem, ou a quantidade de movimento inicial. Tá certo? Se você quiser substituir aqui, você pode pôr força vezes tempo, aqui massa vezes velocidade, menos massa vezes velocidade inicial. São 3 formas de escrever a mesma coisa, né? Esse delta aqui na física e na matemática, ele significa variação. Delta qualquer coisa é qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Nesse caso aqui, essa qualquer coisa é a quantidade de movimento. Então, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá certo? Todas as 3 estão certas, mas geralmente a gente lembra delas assim. Mais simples, mais enxuta, mais elegante, né? E aqui, só um detalhezinho que pode ser importante você entender, pode te ajudar bastante se você entender, que isso aqui nada mais é que a segunda lei de Newton. A lei da força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? Aqui também o impulso gera uma variação na quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento é no mesmo sentido e direção do impulso. Tá bom? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Supondo uma força média aqui, a aceleração ela é a variação da velocidade pelo tempo. Quando eu multiplico cruzado, eu tenho que F vezes T é igual a massa vezes ΔV, né? É V final menos V inicial. Então, F vezes T, chuveirinho, né? Multiplico o distributivo aqui, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Olha só, isso aqui é isso aqui, né? Então, o teorema do impulso e quantidade de movimento é uma maneira diferente de escrever a segunda lei de Newton. E tão fundamental quanto, né? A mesma lei. Beleza. Espero que tenha entendido. Então, a quantidade de movimento, ela mede uma grandeza de forma mais completa do que simplesmente a velocidade, porque ela leva em consideração a massa também. E essa quantidade de movimento, provavelmente vocês vão ver na semana que vem, ela se conserva em qualquer tipo de sistema fechado, e isso é muito importante. Quando eu falo de impulso, eu estou falando de uma força aplicada em um determinado tempo. Então, quanto maior a força que eu aplico em menos tempo, isso é melhor. Não, quanto maior a força que eu aplico, quanto mais tempo essa força aplicar, maior vai ser o impulso, maior vai ser o resultado dela, tá certo? Só que às vezes eu não quero que esse tempo de contato, que essa força seja muito grande. Por exemplo, a gente está falando da gente aplicar a força, mas quando a gente recebe essa força, o nosso corpo humano ele é sensível. Então eu quero receber a menor força possível. E aí por isso que a gente tem alguns dispositivos de segurança em alguma situação, como por exemplo o airbag aqui. O que o airbag faz? O airbag ele nos protege de sofrer uma força muito grande. Porque quando o carro está em movimento, o nosso corpo está em movimento junto com o carro. E aí, supondo que o carro bateu, o carro vai parar. Mas o nosso corpo, por inércia, ele tem uma tendência de continuar se movendo. Então a gente continuaria o movimento e trombaria com o painel do carro, né? Com o vidro do carro, com o volante, se você estiver dirigindo. E para que serve o airbag? O airbag ele acolchoa aqui e aí você vai pensar, nossa, só fica macio. Então, mas o que é esse fato de ficar macio? É que ele vai aumentar o tempo de contato. Ele vai fazer com que eu pare num tempo maior. E aí, a variação da quantidade de movimento com airbag ou sem airbag é a mesma. O impulso gerado aqui é o mesmo. Só que como eu aumento o tempo de contato aqui, o tempo diminui.
Deixa eu tentar mostrar isso com números. Ó. Vamos supor que o impulso é força vezes o tempo, né? Vamos supor que o impulso aqui ele é 100 newtons. E isso veio de uma força de 10 num tempo de 10 também. Uma força de 10 newtons no tempo de 10 segundos. Se esse tempo ele aumentar para 20 e o impulso continua sendo 100, a força ela tem que cair para 5 para continuar dando os mesmos 100. Então, quando eu aumento aqui o tempo de contato, a força diminui na mesma proporção, porque o impulso é a variação da quantidade de movimento nas duas situações é a mesma, então o impulso é o mesmo nas duas situações. Só que como eu aplico isso num tempo maior, né, num intervalo de tempo maior, acaba que a força média aplicada sobre o meu corpo é menor, tá bom? Bom, bora lá então para o que interessa, né? Vamos lá para os exercícios. Uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento altera sua quantidade de movimento em 7 kg vezes metro por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre o objeto? Então tem uma força que altera a quantidade de movimento de um corpo. Então aqui, o caminho certo seria a gente pensar que o impulso ele gera uma variação na quantidade de movimento, né? Ele me falou que a variação na quantidade de movimento é 7 e quer saber o tempo de contato. O tempo de contato está relacionado ao impulso, né? Esse impulso aqui ele é força vezes tempo de contato. Vou trocar ele por isso. E a variação da quantidade de movimento, não vou fazer nada com ela não, que eu já sei o valor dela toda, né? Dela prontinho. Então a força é quanto? 14. Tempo de contato é o que eu quero, vou deixar ele aqui. E a variação da quantidade de movimento é 7. Então eu tenho o 14 está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa, que é a divisão. 7 dividido por 14 dá 0,5 segundos. Beleza? Simplesinha essa, né? Bora para a próxima. Para uma variação da quantidade de movimento, mesmo impulso, podemos ter na relação F vezes T diferentes valores de F e T. Era o que eu estava mostrando, né? Você tem vários números que você pode multiplicar e dá 100. Então, você pode ir alterando o tempo de contato e a força e mesmo assim mantendo o mesmo impulso. Esse fato é utilizado por boxeadores experientes na tentativa de diminuir sobre ele os efeitos dos socos desferidos pelos seus adversários. Um boxeador experiente é capaz de recuar e escapar ou amenizar os efeitos de alguns golpes. Vamos considerar uma situação em que é desferido um soco sobre um boxeador. O soco pode ser interpretado como uma força média, F, atuando sobre alguma parte do corpo do boxeador, a cabeça, por exemplo, durante um tempo T. Então ele te explicou o que é impulso e quantidade de movimento de certa forma, né? Na verdade sobre impulso, né? E aí ele falou que a força é 1.500 newtons, que o tempo de contato é 0,08 e te contou que o impulso é 120 newtons vezes segundo. O impulso produzido por F vezes T nesse soco. Se o que é basicamente multiplicar isso por isso, né? Esse valor do impulso é o produto da força pelo tempo de contato. Multiplica que você vai ver que vai dar 120. Então ele está te contando o impulso, você poderia ter calculado, mas ele está te contando o impulso aqui. O impulso produzido por F vezes T nesse soco. Se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho do adversário, diminuindo pela metade o tempo de contato, então o tempo de contato agora aqui, ó, é 0,08, tá certo? Desculpa, metade, né? Metade de 0,08. Metade de 0,08 é 0,04 segundos. O tempo de contato entre a cabeça e o punho, qual seria o valor da força F para que o mesmo impulso seja produzido? Essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador? Descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe do adversário, baseado no princípio do impulso, tá bom? Então aqui, vamos primeiro calcular qual que é essa nova força, né? O impulso agora, ele continua tendo o mesmo impulso de antes, e o impulso é uma força aplicada durante um determinado tempo, certo? O impulso, ele continua sendo 120. A força de contato é o que eu quero saber, né? A força média. E o tempo é 0,04. Esse 0,04 está multiplicando, eu vou passar dividindo.
trocando de lado aqui, eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, tá? Só para aquela vírgula sumir e ficar mais fácil. Multipliquei por 100 em cima, multipliquei por 100 embaixo. Desde que eu faça a mesma coisa em cima e embaixo, não altero o resultado. Agora ficou mais fácil, né? Só dividir 12 por 4, que é 3. E manter os zeros. 3.000 newtons, tá? A força que ele sofreu aqui, ó, foi de 3.000. Ela foi 2 vezes maior que a força aplicada antes, certo? Então, será que foi uma boa estratégia ele ter levado o rosto em direção ao soco? Quando ele fez isso, quando ele moveu a cabeça para cá, não que esse seja ele, né? Esse cara está parado, é só para exemplificar, mas quando ele moveu a cabeça para cá, ele diminuiu o tempo de contato entre a mão e o rosto dele. E de todo jeito, o impulso sofrido pela mão, né? A variação da quantidade de movimento da mão foi a mesma. Então, nesse caso que você diminui o tempo de contato, a força aumenta. E na verdade você quer receber o menor impacto possível, né? Você quer receber a menor força possível. Então, não foi uma boa estratégia. O que teria sido uma boa estratégia? Ele ter movido o rosto para a direita aqui nessa situação, né? Porque aí ele ampliaria o tempo em que a mão interage com o rosto dele e diminuiria a força de contato. A melhor atitude seria mover o rosto no sentido contrário. Beleza, pessoal? Então é isso, certo? Se ele move o rosto no sentido contrário, ele vai ampliar o tempo de contato, mais ou menos igual ao funcionamento do airbag, tá? Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é 325 newtons. Aqui, de novo, ele já te deu o valor pronto, né? Mas esse valor você pode obter ele, como eu disse, pela área desse gráfico aqui, ó. Se você calcular a área dessa região, seja dividindo por um triângulo aqui e somando os dois, ou seja, calculando o trapézio direto, você vai chegar nesse mesmo resultado aqui, tá? Eu falo isso porque em algumas questões eles não vão te dar o resultado pronto, né? Principalmente vestibular, eles não te dão esse resultado pronto. Então é preciso você saber tirar essa informação do gráfico, tá? Essa área do gráfico aqui, ela vai valer 325 aqui, tá? Considerando que o objeto de massa 5 kg que sofreu essa variação de impulso não é variação, né? Que sofreu esse impulso, estava com velocidade inicial de 3 metros por segundo. Determine a velocidade final e a aceleração média sofrida por esse caboclo. Então tá, aqui ele está falando de variação da quantidade de movimento relacionado com o impulso. O impulso, então ele está falando da consequência do impulso, né? O impulso, ele gera uma variação na quantidade de movimento. Então o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O que é a quantidade de movimento final? É a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Agora a gente pode substituir os valores. O impulso ele me contou que é 325, a massa é 5, a velocidade final é o que eu quero, deixa ela aqui. A massa é 5 e a velocidade inicial é 3. Então, 325 é igual a 5V menos 15. Esse menos 15 passa para cá somando, né? Vai ficar 340 é igual a 5V. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo, já vou trocar de lado. 30 por 5 dá 6, 40 por 5 dá 8, 68 metros por segundo. Ok? Essa é a velocidade final. Para mim achar a aceleração média, a aceleração é a variação da velocidade em um determinado tempo, tá? Aceleração média é ΔV sobre ΔT, ou simplesmente T. Essa aceleração média aqui, então, vai ser velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo.
Velocidade final 68. A inicial 3. Está aqui, né, no texto. E a 68 a gente calculou. E o tempo aqui, ó, foi de 0 a 5, ou seja, 5 segundos. Essa aceleração média de 65 dividido por 5, que vai dar 13 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então essa é a aceleração, essa é a velocidade final. Bora para a última. Bom, o airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Utilizando o conceito da primeira lei de Newton, de impulso de uma força e variação da quantidade de movimento, analisa as proposições em falsa ou verdadeira. O airbag, então, o cinto de segurança, ele te prende ao carro. Como assim? Quando o carro para bruscamente, o seu corpo ele tende por inércia a continuar o movimento. É o natural dos corpos que estão se movendo a continuar em movimento. Então, quando você usa o cinto de segurança, o cinto ele te faz uma força te segurando junto ao banco, né? Fazendo com que você pare junto com o carro, com que tenha uma força resultante para você, que você saia da inércia quando o carro parar, tá bom? E o airbag, o que ele faz? O airbag ele aumenta o tempo de contato, né? Quando ele aumenta o tempo de contato, ele diminui a força média aplicada em você. Então, o airbag ele não aumenta o impulso, porque em ambas as situações, seu corpo está em movimento e vai parar, vai sofrer a mesma variação na quantidade de movimento, vai sofrer o mesmo impulso. O airbag ele não modifica o impulso, o valor do impulso é o mesmo, ele aumenta o tempo de contato, certo? E com isso diminui a força média. Atuando sobre o corpo do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Ó, o ocupante estava em movimento, ele para no final, né? Então a quantidade de movimento ela diminui e não aumenta também. Essa primeira está toda errada. O airbag aumenta o tempo da colisão, então aumenta o tempo de aplicação da força do ocupante do carro com o painel, diminuindo assim a força média atuada sobre ele mesmo na colisão. Sim, quando eu aumento o tempo de contato, a força média, a força aplicada ela é diluída num tempo maior, né? Então acaba que a força média ela fica menor, tá? Verdade é essa aqui. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue se deslocando com um movimento retilíneo uniforme. Sim, quando a gente está em movimento, a gente tem a tendência de continuar em movimento retilíneo e uniforme. O cinto de segurança faz uma força na gente, mantendo a gente parado junto ao banco, né? Parado em relação ao banco e impedido que a gente continue o movimento em relação à via, né? Então essa também é verdadeira. O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. A quantidade de movimento não aumenta, né? Aqui depende um pouco do referencial. O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão. Desacelera em relação a quê? Em relação à via. Então, se ele desacelera em relação à via, ele está diminuindo a quantidade de movimento e não aumentando. Então, falso aqui. Então, aqui, ó, o ocupante estava em movimento em relação à rua, né? Em relação à estrada, em relação à via. E aí, o cinto de segurança ele desacelera, ele diminui a velocidade do ocupante, né? Ele faz uma força média tirando a velocidade do ocupante, que ele tenderia a manter por inércia. Quando ele diminui a velocidade do ocupante, a quantidade de movimento ela diminui e não aumenta. Tudo bem? O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue o movimento por inércia, ok? Diminuindo e até mesmo anulando a quantidade de movimento do corpo. Sim, no final do processo, numa batida muito forte, o carro vai parar, né? E se o ocupante tiver de cinto de segurança e usar o airbag, ele vai parar junto com o carro, sofrendo a menor força média possível, né? Então a quantidade de movimento dele chega a praticamente zero, ou zero mesmo no final da colisão. Essa é verdadeira. Ok? Então é isso, pessoal. Foram essas as questões dessa semana do PET. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí para dar uma valorizada no trabalho. Se quiser seguir nas redes sociais, está escrito aí, tá bom? Abração, galera. Até a próxima.